Olá, queridos amigos participantes do nosso programa de treinamento Endomarketing 4.0. Muito bom tê-los aqui. Achei interessante contar um pouquinho de por que a gente está fazendo esse programa. Acho que diante de tudo que a gente está vivendo aí, né, e muita gente já está preocupada em compartilhar conhecimento, eu que é um momento para a gente fazer isso, é um momento para a gente se ajudar, então eu realmente espero estar podendo contribuir com essas centenas de pessoas que se inscreveram para participar desse curso, me deixou muito feliz, eu fico muito grato por isso. E espero que seja uma experiência boa para vocês, como está sendo para mim, né? Me sentindo bastante desafiado em fazer esse trabalho online, porque eu sempre fiz cursos presenciais, até já fiz palestras à distância, mas nunca fiz um treinamento em vídeo como a gente está fazendo dessa forma, dessa vez. Então vai ser aí também um desafio para mim. Pensamos em fazer uma live, optamos aí diante das dificuldades que muitas pessoas, inclusive eu, estou sentindo aqui em quarentena, tenho sentido com a internet, optamos por fazer esses vídeos para que vocês possam consumir sob demanda, né, como uma forma de evitar qualquer dificuldade aí com internet, conexão, mas ainda assim teremos um espaço aí para atendimento a perguntas, questionamentos. Vão perder pela interação, vão perder pelos exercícios que o programa da Marcha 4.0 tem, que eu faço com os participantes em sala de aula, né? Mas vamos ganhar aí na agilidade, no tempo, na objetividade. Então, esse programa vou concentrar mais no conteúdo aqui com vocês, né? No conteúdo, vou dividir as vivências, vamos falar do papel da comunicação aí, dessa gestão da comunicação em tempos de crise, de trabalho remoto, mas também vamos ter uma interação aí posterior ao curso, então meus contatos vão estar aqui na tela, vão estar disponível no e-mail de vocês, ou pelos comentários aqui do YouTube, ou pelo Instagram, ou pelo LinkedIn, me procurem, né, que eu vou ter o maior prazer em esclarecer as dúvidas. Eventualmente a gente pode pensar em fazer um grupo de WhatsApp com os participantes, onde a gente também possa estender essa interação que perdemos aqui, mas a gente pode continuar lá, né? Então, esse mundo virtual nos permite essas possibilidades, eu espero que a gente possa tratá-las da melhor forma. Bom, para quem não me conhece, eu sou Daniel Costa, né? Então espero que me conheçam, porque afinal de contas vieram fazer o treinamento comigo. Tive a oportunidade aí, já tenho 20 anos de comunicação corporativa, tive a oportunidade de publicar 2 livros na área, o primeiro em 2010 se chama Endomarketing Inteligente, o segundo em 2014 se chama Não Existe Gestão Sem Comunicação, e são livros que marcaram alguns momentos importantes aí da minha vida, da minha trajetória na comunicação corporativa. Breve um terceiro livro, né? Então já dando um teaser aqui para vocês. Mas vamos falar do que importa, vamos falar aí de comunicação corporativa e vamos falar da comunicação corporativa nesse contexto que estamos vivendo hoje. Eu queria fazer uma abertura pensando um pouquinho diferente, tá? Ontem eu estava assistindo uma entrevista do Miguel Falabella para a Tata Werneck, que é aquele programa maluco que a Tata faz, né? Ela é uma figura. Mas foi muito interessante uma coisa que ele falou no programa sobre o video show. Ele estava dizendo o seguinte, que na época em que ele começou, ele recebia muitas cartas. Imagina, carta, né? Quando foi a última vez que você escreveu uma carta? Ele recebia muitas cartas e ele disse assim, olha, seria um absurdo se eu não lesse essas cartas, né? As pessoas mandavam essas cartas para mim, mandavam essas cartas para o programa, mas elas esperavam que alguém lesse aquilo que elas estavam dizendo e eu me propus a fazer isso, né? Então comecei a ler as cartas e algumas eram tão potentes, me tocavam tanto que eu me sentia na obrigação de respondê-las. Mas não ia fazer isso escrevendo, né? Fazia isso no programa. Então ele lia cartas no programa, ele respondia às pessoas no programa. E isso criava uma interação, um contato, e mais pessoas que se sentiam representadas com aquelas cartas, né, passavam a mandar ainda mais, geravam um volume ainda maior. Ou seja, em essência, as coisas continuam muito parecidas, mas mudaram os meios. O que muda, que esse processo que ele faz, o que ele fazia lá atrás, continua acontecendo nas redes de TV, continua acontecendo na internet, mudou, só que ganhou uma escala tão absurda, ganhou uma escala tão grande, uma velocidade tão grande, que a carta deixou de ser necessário, mas o impacto afetivo que as pessoas têm
quando se sentem representadas pelo apresentador do programa, que lê a carta que aquela pessoa escreveu, que responde e que multiplica aquela mensagem para outras pessoas, é extremamente potente. O que a gente pode aprender com isso? Nesse contexto da comunicação digital, já totalmente disseminada pelo mundo, e agora, nesse momento, sendo pressionada a ser acelerada, enfim, né, a transformação digital que muitas empresas vinham resistindo até então, agora, com essa crise do novo coronavírus, se vêm forçadas a acelerar, se vêm obrigadas, né, a investir no teletrabalho, investir num contexto aí de colaboração digital. E vejam bem, né, a gente está diante de uma mudança que não vai retroceder em muitos aspectos. Haverá um mundo novo quando sairmos dessa crise. E esse mundo novo vai repensar, sim, as relações de trabalho e a forma como as pessoas trabalham nas organizações de teletrabalho, sim, talvez em alguns casos não seja revertido, né? Talvez em alguns casos seja perseguido cada vez mais, diferente da resistência que as empresas tinham. Mas eu vou voltar para esse tema. Às vezes eu sou meio hipertexto, assim, então não me deem desconto. Mas deixa eu voltar lá para o Miguel Falabella e as cartas dele e o impacto que isso causava. Comunicação corporativa digital de uma empresa tem muito a ver com esse processo, porque ele pega um ponto importante. As pessoas que mandavam cartas lá para o Falabella queriam ser ouvidas, queriam manifestar sua opinião, queriam dividir suas impressões. E ele acolhia esta opinião, acolhia estas impressões, acolhia esses pensamentos, reflexões que as pessoas tinham e multiplicava para todas as outras, disseminava para todas as outras, porque sim, né, não eram todos os telespectadores que mandavam cartas, mas aqueles que mandavam, de alguma maneira, representavam também a voz do todo. Ou seja, quando a gente pensa que pode fazer isso de um jeito muito diferente, mas dentro de uma organização, a gente está falando, sim, de escuta ao colaborador. De que maneira que eu vou, com a tecnologia atual, acolher, receber, provocar essas falas dos colaboradores para que eles nos tragam as suas impressões, percepções, reflexões, opiniões, e a gente dissemine e multiplique isso no ambiente colaborativo. Comunicação interna, gente, não tem a ver com como a gente vai falar aos colaboradores. Tem a ver com como a gente ouve os colaboradores e, num segundo momento, como a gente transforma essa escuta num diálogo construtivo para a organização. Então, assim, nós sempre pensamos, eu estou há 20 anos nessa área, assistir essas diferentes fases, né? Inclusive os canais que eram importantes no passado, como o mural, o jornal impresso, e o quanto eles muitas vezes ainda são utilizados, mas o quanto eles vieram perdendo espaço na vida das pessoas. E o quanto essa escuta ao colaborador deixou de ser, que no passado a gente não estava preocupado em falar, em ouvir o colaborador, a gente estava preocupado em falar, até cansar o colaborador. Tem um capítulo no meu livro que fala disso, diz assim que a cabecinha do colaborador é um copo, e a comunicação interna é uma jarra, e a preocupação é virar a jarra até que a jarra fique vazia, não que o copo fique cheio. E é óbvio que transborda a informação, é óbvio que transbordam coisas que o colaborador não só não tem a capacidade, como não tem interesse de absorver. A gente tem que ouvir esse cara. O poder de influência das pessoas, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas o poder de influência das pessoas e das organizações está diretamente associado à sua capacidade de escuta e processamento dessa escuta para transformá-la em algo positivo, em melhorias na gestão e no fortalecimento da cultura organizacional. É isso. A gente precisa ouvir melhor. E de que forma a gente pode ouvir? Usando a tecnologia a nosso favor. Então, as redes sociais corporativas, as plataformas de colaboração, os aplicativos, a base tecnológica que temos hoje nos proporciona exatamente fazer essa escuta. Mais do que qualquer outro canal. TV corporativa não tem interação, mural não tem interação, e-mail não tem interação. Ah, mas a pessoa pode responder o e-mail? Pode, mas quantas respondem? E poucas respondem por quê? Porque poucas leem. A gente está vivendo num mundo onde a comunicação corporativa ainda está muito estruturada em cima dos e-mails e as pessoas recebem mais de 100 e-mails por dia. Quantos e-mails vocês recebem por dia? A média que eu tenho visto no mercado, porque eu sempre faço essa pergunta, sim, é superior a 100, 150 ou até mais.
E aí pensa comigo, se eu for dedicar 2 minutos, em média, para ler todos os e-mails que entram na minha caixa de mensagens e para responder metade deles, se são 100, isso vira 100 vezes 2, 200 minutos, mais 50 vezes 2, mais 100 minutos, são 300 minutos. 300 minutos são 5 horas. 5 horas. Quem é que fica 5 horas lendo e respondendo e-mail, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, o e-mail é uma bolha, onde sim informações serão perdidas, onde sim coisas importantes serão negligenciadas, onde sim ações importantes serão atrasadas se a gente depender do e-mail para fazer a nossa comunicação. E aí, quem é que hoje, fora da empresa, pergunto para vocês também, fora da empresa, utiliza e-mail para se comunicar com seus parentes, amigos, familiares, para compartilhar fotos, vídeos, compartilhar fatos da sua vida com as pessoas por e-mail fora da empresa? Quem? Ninguém. Mudou. O mundo mudou. E se o mundo mudou aqui fora, muito mais dentro da empresa. A gente não pode esperar que o nosso colaborador retroceda 15 anos no tempo para, dentro da empresa, usar o mural como canal importante, usar o e-mail como canal fundamental. Não, a gente tem que se atualizar. Essa pressão é inevitável. Porque ou a gente vai para o celular das pessoas, que é onde elas se conectam com o mundo, ou a comunicação interna vai para o celular através de uma plataforma de colaboração. E aí, ainda não entrando no mérito da tecnologia, mas essa tecnologia pode ser o nosso For Me Work, pode ser o Workplace, pode ser o Yammer, pode ser o Chatter. Há N tecnologias disponíveis no mercado, algumas são mais potentes em alguns aspectos, outras nem tanto, mas menos importante que a tecnologia é como a gente utiliza essa tecnologia para conectar primeiro as pessoas, depois as máquinas. Como a gente usa essa tecnologia para criar serviço que atenda tanto a necessidade quanto o interesse do colaborador, para que no hábito, na vida dele, aquela rede da empresa, o acesso à comunicação da empresa, seja tão importante ou entre numa escala, numa hierarquia de interesses dele, semelhante ou parecido às redes sociais abertas que ele já utiliza. Nós não queremos que o operário na fábrica, por exemplo, que o vendedor na loja, que o atendente de serviços no campo, no call center, que ele fique acessando a rede social corporativa a todo momento, ou a comunicação da empresa a todo momento, porque ele tem que trabalhar. Mas a gente espera que, quando ele sair da empresa, ele entre no WhatsApp, ele olhe o seu Instagram, ele olhe o seu LinkedIn e ele olhe a rede da organização. Que aquilo entre, se incorpore à vida dele. E, claro, dentro da organização a gente vai usar, sim, outros canais para acelerar esse processo. Óbvio. A gente não vai abandonar totalmente o passado, mas a gente vai trabalhar pensando no futuro, pensando diferente. E aí, como eu falei, essa transformação digital que já aconteceu lá fora, que mudou a forma como a gente se alimenta, como a gente se transporta, como a gente se hospeda. A gente vive num mundo que eu não preciso mais possuir um carro, possuir um imóvel, ou possuir uma furadeira. Se eu quiser botar um quadro na minha casa, eu posso compartilhar uma furadeira. Nesse mundo VUCA, nesse mundo diferente, nesse mundo hiperconectado, como que a comunicação interna tem que estar a serviço das organizações e, ao mesmo tempo, ajudá-las nos momentos de crise? Também é um capítulo do meu segundo livro, onde eu falo o seguinte: olha, é muito importante que a gente comunique as boas notícias, mas é muito mais importante. Eu tenho que redobrar os esforços para comunicar as más notícias. Então, é nesse momento de crise a nossa grande oportunidade para desenvolver, para criar credibilidade, para fortalecer o vínculo com as pessoas. Então, são nos momentos difíceis que a gente cria laços, fortalece laços. Então, antes até de falar sobre o uso da comunicação no momento de crise, vamos falar da oportunidade que essa crise representa, gente. A empresa, as pessoas estão em casa, nem todas, claro, mas para as muitas pessoas que estão em casa, como é que a gente mantém a empresa viva, atuante, presente e, acima de tudo, otimista, criando um clima positivo para as pessoas diante do que a gente está vivendo, para que venhamos a superar isso o mais breve possível. E sim, então a gente tem a tecnologia a nosso favor, que está sendo pressionada por esse momento de crise para que mais rápido do que a gente esperava, porque talvez, assim, pelo ritmo que eu vinha vendo até então, a transformação digital da comunicação interna ia se concluir essa onda aí dentro das organizações daqui a uns 2 anos, talvez. Vai ser antes.
já está sendo. Né? Então, enfim, a gente tem alguns clientes que já estão nos demandando hoje para trabalhar dessa forma, para trabalhar de uma forma muito diferente e para concentrar a sua comunicação, não em vários canais, mas no principal canal, no canal protagonista de todos os outros, que são as plataformas de colaboração, que são as redes sociais corporativas, que é esse ambiente digital que deve representar uma extensão do ambiente real da empresa. E a gente tem que estar preparado para isso, a gente tem que saber usar isso ao nosso favor. Ressignificou-se o mundo, ressignificou-se o formato da comunicação, deve ser ressignificado também o papel da gente como comunicador. Nós não somos mais faladores, nós somos ouvidores. Ouvidores que transformam esta escuta do colaborador em recurso de gestão, em melhoria da cultura. Certo? Então, voltando a falar, né, há essa pressão toda que a crise do novo coronavírus está fazendo para a transformação digital nas organizações, a oportunidade está dada, e a gente tem que entender agora um fatorzinho chave que vai pontuar todas as nossas falas aqui, todo o programa desse treinamento, que é o seguinte: por que as empresas sempre foram tão resistentes ao trabalho remoto? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque durante muito tempo a gente foi postergando e postergando e postergando. Por um fatorzinho chave, uma palavrinha chave, que é determinante para a efetividade da comunicação das empresas, e essa palavrinha chave se chama confiança. Confiança. O empresário, a cultura empresarial ainda e principalmente no Brasil, porque nós somos vitimados pela consequência das nossas atitudes, da nossa colonização, que é secular, que é o famoso jeitinho brasileiro. Sim, a gente espera ser passado para trás pelos nossos co-cidadãos, pela sociedade. A gente espera. A gente tem um grau muito baixo de confiança nos nossos líderes, nas nossas instituições, nos nossos colegas, nos nossos pares. Por quê? Porque o que se espera da gente brasileiro é sim, né, a subversão, é sim a malandragem, é sim o tirar vantagem de alguma coisa. Então, qual a cultura da empresa qual é? Se o meu empregado não estiver aqui sob vigilância, se ele não estiver sob vigilância, ele não vai trabalhar. Ele vai ficar vagabundeando em casa. Gente, testemunho. Eu estou trabalhando muito mais em casa do que eu trabalhava na empresa. E esse não é um relato só meu, é um relato de vários colegas. E por quê? Porque a gente é um grupo comprometido. Pessoas comprometidas, eu não preciso controlar o horário delas. Então, assim, confiança, mais confiança, menos controle. Mais confiança, mais engajamento. Existe uma proporcionalidade desses fatores. E agora a gente está sendo forçado a confiar nas pessoas. Porque a gente está mandando elas para casa, elas precisam trabalhar em casa, e a gente vai dar uma oportunidade para elas provarem que podem ser produtivas, sim. Isso não muda a nossa necessidade de retroagir, de repensar, de se olhar no espelho e entender, será que eu confio o suficiente nos meus colaboradores? E esse mesmo fator da confiança que atrapalha o desenvolvimento aí do teletrabalho, que atrapalha a digitalização do trabalho, também atrapalha, e atrapalha muito, a comunicação corporativa. Quantas empresas, eu fui falar sobre redes sociais, plataforma de colaboração, e ela pergunta se, como é que eu vou moderar os comentários? Como é que eu vou moderar? Eu quero moderar os comentários. Eu digo assim, poxa, mas moderação é o oposto do que se espera de uma rede social. É o oposto. Vai completamente contrário à linha daquilo que a gente espera numa rede social. Ah, mas e aí se as pessoas estiverem falando merda lá? Desculpa, eu sou meio desbocado, vai escapar uns palavrões, eu vou me controlar, mas enfim. Dani Volk, se estiver me assistindo, desculpa, tá? Vou lavar minha boca. Enfim, voltando. Estava falando justamente sobre esse medo que os empregadores, que os RHs, que os comunicadores têm de dar voz ao colaborador, de permitir que ele comente aquilo que a empresa publica dentro de uma rede social corporativa. E, gente, se a gente não pode confiar numa pessoa, por que nós contratamos ela? Por que você contratou alguém que precisa ser vigiado,
que precisa ser controlado e que precisa ser amordaçado para não manifestar o que ele pensa sobre a empresa, para não refletir junto com a gente sobre as melhorias que a empresa pode ter, sobre os produtos que ela tem, sobre os processos que ela faz. Por quê? A gente vai amordaçar as pessoas? Não vamos, a gente tem que permitir que as pessoas falem. Porque são esses diálogos que vão construir a empresa. A gente não ouve o nosso cliente. A gente tem os processos de NPS, a gente tem as metodologias de escuta, as pesquisas de mercado, a gente tem N recursos para escutar o nosso cliente. E é essa crítica que traz o cliente que melhora os produtos da empresa. Quem aqui cresce sendo elogiado? Claro que elogio é bom, se sentir reconhecido é importante, alimenta o nosso ego, mas elogio não ajuda no desenvolvimento. Eu só vou me desenvolver se eu for criticado. E o que a gente nos interessa quando a gente vai ouvir o cliente? A crítica, porque é a crítica do cliente que vai nos ajudar a melhorar e crescer. Agora, se eu não estou disposto a ouvir o meu colaborador, como é que eu vou desenvolver a minha gestão? Só com base no feedback ou no que pensam os executivos? Não, né? Os executivos não têm todas as respostas. Os executivos precisam dessa inteligência coletiva. E essa inteligência coletiva pode ser provocada, precisa ser provocada num ambiente de colaboração, num ambiente onde essa hierarquia tradicional que a gente conhece seja derrubada, seja colocada em plano, seja colocada na horizontal, e onde todas as pessoas possam compartilhar, convergir, para que a hierarquia que realmente valha nesse ambiente virtual seja a hierarquia das ideias, não é a hierarquia de poder. Então vamos repensar sobre isso, e vamos repensar sobre a forma como a gente faz comunicação. E aí é o seguinte, voltando para o programa, né? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, para a gente falar um pouquinho dos nossos conteúdos de apresentação. Aqui, vamos abrir lá. Ok. Espero que estejam todos vendo aí o nosso slide de abertura. Um cachorrinho, eu tranquei aqui os bichinhos lá fora, né, para eles não ficarem entrando, mas confesso que eu estou dando aula para vocês de Havaianas e bermuda, né? E espero que vocês também estejam assistindo aí de pijama, estejam assistindo super à vontade em casa. Que momento é esse mesmo de ficar em casa? Mas mesmo assim, que trabalhemos muito aí nesse momento, porque a gente precisa colaborar. Vamos embora. Aqui, as capas, olha, tem até a telinha, deixa eu botar a telinha em outro lugar, ponto. Beleza? Aqui mostrando os meus livros para quem quiser conhecer, quem quiser comprar. Sempre ajuda o autor, né? Então vamos comprar livro, não fiquem reproduzindo aí. Bom lembrar disso. Mas vamos em frente, vamos falar aqui um pouquinho da experiência. Essas são algumas das empresas por onde eu andei. Já perdi a conta, acho que passou aí de 120, 130 clientes, aí, uma trajetória, felizmente nesses 20 anos, nunca me faltou trabalho. E aí é um pouco disso que eu vou trazer para vocês, né? Essas experiências, seja no atendimento enquanto agência de endomarketing, porque de 2002 a 2016 eu fui dono de agência de endomarketing, então tive a oportunidade de atender, além destas, algumas das empresas mais importantes do país, aí foi um aprendizado muito grande e faz todo sentido dividir essa trajetória, esse aprendizado com vocês. E vamos falar um pouquinho de escuta, né? Nós não podemos praticar, não tem como executar esse exercício com vocês, mas em todo o treinamento de comunicação, eu faço, inclusive no programa Líder Comunicador, já fiz aí perto de 700 turmas de formação de gestores executivos que trabalham nos meus clientes, né, para ajudar esses caras na sua comunicação face a face. E agora, nesse momento de comunicação digital, isso é ainda mais importante, né? Se a gente quer que o ambiente virtual seja uma extensão do ambiente real, imagina se o colaborador tem medo de dar a opinião dele para o próprio chefe. Muito mais medo ele terá de dar a opinião dele para todos os colegas. Então, sim, mais do que nunca, a gente precisa... Na verdade, gente, até antecipando, os dois grandes pilares da comunicação corporativa são plataforma de comunicação, colaboração e liderança. Essas duas coisas são que vão nos levar, né, já representam o que, para mim, é o futuro da comunicação, esse futuro da comunicação que é agora, a gente tem que fazer isso, trabalhando fortemente esses dois pilares. Então, o saber ouvir é a competência inicial que eu procuro desenvolver, não só com os meus alunos gestores, executivos de organizações, mas também com os meus alunos de treinamento com profissionais de comunicação que vão atuar na área. Então, vamos falar
um pouquinho dessa escuta. Vou deixar vocês aqui só comigo agora de novo. Depois a gente volta lá para a apresentação. Ainda que esse exercício que eu faço com as pessoas consiste em fazer com que elas estabeleçam diálogos, né? Então, organizo o grupo em pares e proponho uma série de perguntas para que as pessoas possam ouvir umas às outras, num processo combinado, em que, num primeiro momento, cada participante exerce o papel de ouvinte e, no segundo momento, ele exerce o papel como falante. E o que é muito interessante desse processo, o processamento, né? Porque as pessoas falam, né? Então elas ficam aí cerca de 20 minutos dialogando e depois a gente faz uma análise disso. E aí, gente, começam a aparecer as nossas inúmeras dificuldades de ouvir. Primeiro, vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que decidem anotar quando eu faço esse treinamento. Anotar não só as perguntas que eu faço, como as respostas do colega. E o que acontece quando eu estou anotando, né? Eu fico, olha para a pessoa, olha para a anotação, olha para a pessoa, olha para a anotação, olha para a pessoa, olha para a anotação. Como é que se conectam seres humanos, se não pelo olhar? Se eu não estou conectado olho no olho, estou interrompendo esta conexão a todo momento entre o meu caderno e o meu colega com quem eu estou dialogando ali, o que vai acontecer? Haverá um prejuízo na obtenção destas informações. Não, a mensagem aqui não parem de anotar, nunca mais anotem porra nenhuma nas suas vidas, queimem os cadernos, quebrem as canetas e esqueçam. Não. A mensagem vamos saber distinguir qual o momento de anotar ou não. Por que a gente anota as coisas? Pensem aí, por que a gente anota as coisas? Bom, tendo feito essa pausa dramática, imagino que vocês tenham dito assim, né? A gente anota as coisas para não esquecer. Será que é isso mesmo? Será que a gente não anota as coisas para não lembrar? A gente anota as coisas para não ocupar um espacinho do nosso cérebro com aquela informação. E ok, de novo, a mensagem não nunca mais anotem as coisas, mas a mensagem saibam distinguir quando eu preciso exercitar um músculo do ouvido para reter aquela informação e quando eu quero terceirizar. Porque uma coisa é eu anotar a lista de compras, uma coisa é eu anotar uma lista de tarefas, uma coisa é anotar aquilo que eu realmente não preciso ocupar o cérebro para isso, outra coisa é anotar as experiências do outro, as percepções do outro. Ou, né, vocês acham que as coisas realmente importantes da vida a gente para anotar? Como é que é em casa, se vocês tiverem que fazer uma DR aí com suas esposas, com seus maridos, com seus namorados, com seus irmãos, enfim, como é que a gente faz uma DR? Imagina, alguém vai lá e te chama, vem cá que eu quero discutir a relação, e tu diz, só um pouquinho, que eu vou pegar meu caderno. A gente não faz isso, né? Assim como a gente, depois de ouvir a pessoa, ouvir o feedback da pessoa, de fazer a discussão da relação, a gente não diz o seguinte, entendi, mas faz assim, manda um e-mail formalizando. A gente não faz isso. As coisas realmente importantes da vida a gente não anota, a gente retém, a gente guarda na memória, porque elas são importantes. Quanto mais importantes elas forem, mais profundamente registradas elas vão ficar no nosso cérebro. E aí a conexão olho no olho é importante. A gente precisa disso para ter registro. Comunicação e emoção são praticamente a mesma coisa, são indissociáveis. Nós guardamos as coisas importantes quando ela está junto. Quem assistiu aquele filme, o Divertidamente? Lembram dele? Lá que tem os personagens que são emoções? Então, quanto mais importante for a informação, mais efetivo será o registro no meu cérebro do fato. Então, assim, a escuta qualificada, olho no olho, vai nos ajudar a conhecer mais as pessoas. Ah, mas a rede social corporativa eu não vou estar olho no olho, não. Mas o nosso poder de escuta vai influenciar nossa capacidade, vai determinar, aliás, a nossa capacidade, o nosso poder de influência. Explico. Pessoas que escrevem bem, via de regra, não são pessoas que leem bastante e leem coisas qualificadas? Sim, né? Eu não conheço um autor que não seja também um ávido leitor. Todos os bons autores são ávidos leitores. Ou seja, a qualidade, a potência, a capacidade,
qualidade da linguagem escrita que sai de mim é proporcional à qualidade, à quantidade da linguagem escrita que entra em mim. E na linguagem falada não é diferente. Eu vou ter potência, não volume. Falar muito não é mérito, muito menos para o gestor. Agora, ter fala potente, influente, que toque as pessoas, que mova as pessoas, que engaje as pessoas, está relacionado à escuta. Quanto mais eu souber de João, de Pedro, de Renata, de Maria, de Luciana, que são pessoas que trabalham comigo, quanto mais eu souber o que elas pensam, como elas sentem, como elas veem a empresa, maior será o meu vocabulário, meu repertório para influenciar estas pessoas. Então, escuta ativa, escuta efetiva está diretamente associada a poder de influência. Segundo ponto que fragiliza absurdamente as nossas relações é a ansiedade. Vivemos uma epidemia de ansiedade, né? Há alguns estudiosos que falam isso há muito tempo. Eu acredito muito que a ansiedade é, sim, a mãe da merda. A expectativa é o pai, mas a mãe da merda é a ansiedade. Quanto mais ansioso a gente fica, mais problemático é e menos resultados a gente obtém. E o que a ansiedade faz? Vamos para o campo filosófico da vida aí um pouquinho, né? 3 coisas vinculam nós, seres humanos, a esse planetinha aqui. Uma delas é a gravidade. A gente precisa, sim, ser atraído para o centro da Terra. O espaço, eu existo em algum lugar. Né? E nenhum corpo, já dizia o Newton, né, ocupa o mesmo lugar no espaço. E o terceiro, o tempo. Eu só existo em algum ponto do tempo. E ainda que a gente abra a mão de falar da gravidade, da relação íntima que a gravidade tem com o tempo, vamos deixar isso para os quânticos, vamos falar sobre o aqui e o agora. O aqui, o espaço que eu ocupo, o agora, esse ponto do tempo em que eu estou vivendo. O que a ansiedade faz? A ansiedade quebra esta nossa relação com aqui e com agora. Porque eu passo a me preocupar com o futuro, com o que vai acontecer depois. E aí eu volto para as pessoas que anotam as respostas e perguntas do exercício Saber Ouvir. Por que elas fazem isso? Porque elas esperam que depois dessa primeira rodada onde elas se escutam, eu vá perguntar sobre as respostas do colega. Ou seja, as pessoas ficam preocupadas com o que vai acontecer depois, com a próxima atividade que elas vão fazer, e não com a atividade que elas estão fazendo. Ela se desconecta do aqui e do agora para se preocupar com o futuro. E é assim que as empresas estão funcionando hoje, porque eu vou para uma reunião e fico preocupado com o e-mail. Isso quando não abro o computador durante a reunião e fico lá mandando e-mails durante a reunião. Isso é um absurdo, gente. Isso está fazendo com que a gente deixe de viver com plenitude e com efetividade aquele aqui e aquele agora. Aquela convivência com o colega. E isso vai provocar problema de comunicação depois, porque a comunicação não vai ser efetiva. Então, ou eu controlo essa ansiedade, ou a ansiedade me controla. E vai assumir os controles de mim como se eu fosse um títere e me movimentar dentro daquela organização, dentro dos processos de trabalho que eu estou executando, para que eu seja, para que eu faça coisas, tente ser multitarefas e fazer tudo ao mesmo tempo. Não será tudo ao mesmo tempo. Preciso controlar a ansiedade. Mesma ansiedade que ocorre quando, por exemplo, aí me digam se nas empresas de vocês não acontece, você vai falar com um colega, vai falar com o seu chefe, chega lá, essa tosse não é coronavírus, tá? Desculpa, essa tosse aí é o cigarro que eu preciso parar, desculpa, voltei. Então não se assustem, né? Até porque eu não tenho como transmitir o coronavírus aí virtualmente. Mas voltando, então, você vai falar com um colega, vai falar com o seu chefe, ele está lá, digitando, né, mandando um e-mail, ele diz assim, ó, nem te olha, vai falando que eu estou ouvindo. Isso acontece? Acontece? Ou a pessoa está lá no celular, né, falando no WhatsApp e contigo, e ri para você, tu não sabe se ela está rindo para você ou rindo para a tela. O que está acontecendo nessa hora, gente? A pessoa está transmitindo a seguinte mensagem. Você, ser humano, na minha frente, querendo falar comigo, é menos importante do que o e-mail que eu estou mandando para outro ser humano que não está aqui presente entre nós. E aí eu não me conecto contigo olho no olho. Esse WhatsApp, esse Instagram, isso que eu estou vivendo aqui pela tela do celular é mais importante do que você que está na minha frente agora. E, inevitavelmente, cada um de nós, quando passa por isso, sentirá uma emoção aqui dentro. Qual o nome desta emoção? Se não, raiva. Sim, é raiva.
Raiva não determina, é um sentimento, é uma emoção que a gente tem, mas como todas as outras emoções, que vocês, lembrando lá do filme Divertidamente, elas coabitam dentro de mim e elas têm seus potenciômetros. Né? Eu posso estar sentindo pouca alegria ou muita alegria, eu posso estar sentindo pouca raiva, mais ou menos, ou muita raiva, que é quando eu surto. Mas sim, eu sinto alguma raiva quando eu estou falando com alguém e esta pessoa ela não está conectada comigo, não está olhando no meu olho, não está vivendo aquele momento, aquele aqui e agora comigo. Eu vou sentir raiva. Pouquinho, mas vou sentir. E talvez eu me acostume com isso, porque é tão frequente nas empresas e todo mundo está fazendo isso que eu não vou nem perceber aquilo como algo ruim, mas sim, aquela raiva habitará em mim. E esta raiva que está habitando em mim naquele momento está mexendo inclusive com a dimensão biológica, não é só a dimensão emocional, e aquela raiva vai ser um ruído para a comunicação. A comunicação que eu vou, o diálogo que eu vou estabelecer com alguém que diz, vai falando que eu estou ouvindo, ou que está no WhatsApp enquanto está falando comigo, jamais será 100% efetivo. Jamais será uma comunicação 100% efetiva. E esse ruído emocional, pela inefetividade da comunicação direta face a face e pela inefetividade da conexão plena para a escuta, é o principal ruído de comunicação das empresas. É o que faz com que as mensagens importantes sejam perdidas ou modificadas dentro de uma organização, não sejam retidas. Por quê? Porque se eu me conecto com você, com o outro ser humano, a gente se torna cúmplice do nosso conteúdo, se torna cúmplice daquele diálogo. E aí, no momento que a gente está parceiro, está próximo daquele diálogo, quanto mais eu escuto você me escuta, mais retém informações. Se isso vale entre 2 seres humanos, vale entre 3, entre 4, entre 40, 400, 4.000 ou 40.000 pessoas, gente. Então, a comunicação interna tem a ver com isso. Esse nosso primeiro bloco, estou relatando esse exercício de escuta justamente para fixar o papel do comunicador em tempos atuais e o papel do comunicador, assim, no contexto global, mas o papel do comunicador também neste momento de crise. Assim, a imprensa de massa já está se encarregando de manter assim, as pessoas absurdamente informadas sobre o que está acontecendo com o coronavírus. A empresa deve reforçar? Claro. Mas a gente não tem que se preocupar tanto com isso e se preocupar mais em ouvir, saber como as pessoas estão se sentindo. Porque aí a gente também está conectando comunicação com emoção, como eu falei para vocês. Então, que fique assim, a mensagem desse nosso primeiro encontro é: a escuta é muito mais importante do que a fala. Ouvir é muito mais importante do que falar ao colaborador. Então, façamos isso cada vez mais. E vamos começar conosco. Vamos mudar a nossa forma de ouvir as pessoas, de interagir e de dialogar. Se a gente começar por si mesmo, faremos diferença para toda a organização. Mude o indivíduo e mudará a organização. Muito obrigado por esse primeiro encontro. Eu vejo vocês dentro em breve. Um abraço!